diante da sociedade, porque uma das noites ela dormiu com um dos seus sacerdotes, sabe? E ao dormir com um dos seus sacerdotes, pouco tempo depois, ela se achava grávida. E logo a criança começou a se desenvolver. E por incrível que pareça, reunido com seus sacerdotes, ela disse ao povo que de noite Nimrod desceu. E ao descer, ela gerou nela um filho. E este filho era filho de Nimrod, era filho de Deus. Imediatamente, dentro do contexto mitológico, esta mulher teve o bebê. E você sabe em que dia esta criança nasceu? Isto, parabéns, 25 de dezembro, você lembrou bem. Exatamente no dia 25 de dezembro, esta criança solar, ela nasce. Filho de Nimrod. Samirimas então pegou um símbolo, e que este símbolo está até hoje espalhado pelos 4 cantos da terra. É o símbolo da árvore, o símbolo da árvore de pinheiro. Exatamente porque nas noites do dia 25 de dezembro, quando o solstício de verão de inverno está mais distante do seu ponto, o sol morre no dia 21 e no dia 25 o sol nasce. This is the sun, with carvings and writings reflecting people's respect and adoration for this object. And it is simple to understand why, as every morning the sun would rise, bringing vision, warmth, and security, saving man from the cold, blind, predator-filled darkness of night. Without it, the cultures understood the crops would not grow and life on the planet would not survive. These realities made the sun the most adorned object of all time. This is Horus. He is the sun god of Egypt of around 3000 BC. He is the sun anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky. From the ancient hieroglyphics in Egypt, we know much about the solar messiah. For instance, Horus, being the sun or the light, evening Set would conquer Horus and send him into the underworld. It is important to note that dark versus light, or good versus evil, is one of the most ubiquitous mythological dualities ever known, and is still expressed on many levels to this day. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which, in turn, 3 kings followed to locate and adorn the newborn Savior. At the age of 12, he was a prodigal child teacher, and at the age of 30, he was baptized by a figure known as Anup, and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Então, eles pegaram essa situação como símbolo do nascimento da deidade solar, do símbolo do nascimento desta criança. E este nome, esta criança tinha um nome. E o nome desta criança em hebraico, prezados telespectadores, chamava-se exatamente Tammuz. Isso, exatamente Tammuz. Logo, então, após a sua morte, as árvores de pinheiros eram enfeitadas nas noites de Natal com as cabeças dos recém-nascidos em vilas, em cidades, em vilarejos, em grandes comunidades. As árvores de pinheiros eram enfeitadas com ouro. Em Emiarro 10, versículo 3 e 10, versículo 4, exatamente em Jeremias 10, 3 e 4, mostra esta atitude, mostra este comportamento das cidades que enfeitava suas árvores de pinheiro com prata, com ouro e colocava as cabeças dos recém-nascidos. Bem, mas vamos correr adiante. Para poder entender a situação toda, esta mulher, ela colocou esta religião, ela começou a criar uma religião. A religião onde ela colocou as bases, no qual o mundo inteiro iria absorver a religião de Babel. Em Guiliana, Apocalipse 17, a Bíblia fala-nos desta mulher. No versículo 1, exatamente no versículo 1, Yohanan, na ilha de Patmos, nos diz que uma mulher montada numa besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres.
E a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, e deu a beber a todas as nações do vinho de sua prostituição. Exatamente, prezados telespectadores, esta mulher, ela foi responsável de transmitir esta cultura, a economia, a religião, a matemática, a astrologia, a confissão dos pecados. Tudo começou com esta mulher. No período da Torre de Babel, por exemplo, exatamente no período da Torre de Babel, prezados telespectadores, exatamente quando houve aquela rebelião tão grande que Nimrod fez contra o Eterno, exatamente neste período, as línguas foram confundidas. Exatamente nesse período, o Eterno não queria que os nomes sagrados, os nomes santos, continuassem na boca daqueles incircuncisos, daqueles que adoram o sol, daqueles que adoram a Nimrod. E eles usavam alguns termos que era simplesmente a Elohim, a El, a Elohá, somente ao Eterno, Adonai, Adone. Estes termos existiam na religião e na região de Babilônia. Sim, existiam. Por quê? Porque Babilônia falava uma língua. E que língua Babilônia falava, prezados telespectadores? A língua que Babilônia falava era exatamente a língua hebraica. A língua hebraica era a primeira língua pós-dilúvio e antes do dilúvio. Nimrod, Semíramis e seus sacerdotes, mesmo após a morte dele, Elohim, agora El, Elohá, Adoni, Adonai, começou a ser usado para os demônios. Um exemplo técnico disso é a expressão que até hoje é usada em todo o mundo, por exemplo, Iemanjá, para vocês terem uma ideia. A expressão hebraica é Iemai, Iá, que significa que o grande E, eu sou, está nas águas, exatamente no Shammai, é o Iá. Então eles pegaram estes nomes do Eterno, sagrados, e começaram a colocar, prezados ouvintes, nos nomes dos demônios. Começou a pegar os nomes santos, por exemplo, Adonai, nunca foi um nome pagão. Se você disser que é um nome de Babilônia, sim, é, porque Babilônia falava o hebraico, mas nunca estes nomes foram criados para se constituir como parte dos nomes de Hassatã, de Samuel. Jamais, prezado telespectador. Porém, o Eterno providencialmente fez a confusão nas línguas, para que os nomes sagrados não fossem atribuídos aos demônios, para que os demônios, prezados telespectadores, não continuassem a herdar o nome El. Nós, em pesquisas arqueológicas recentemente, nós achamos algumas situações em que o nome El, em Canaã, Elohim, Adonai, Hashem, era também usado para os demônios. Sim, nós achamos essa situação em sítios arqueológicos, mas isto porque eles pegaram os nomes hebraicos e usaram para o paganismo, mas nunca o nome do Eterno, El, significa Elohim Todo-Poderoso, em sua ação em salvar o homem, em resgatar o homem. Bem, logo depois que eles se espalharam, que as famílias se espalharam sobre a superfície da terra, prezado telespectador, logo após em que as famílias começaram a se dividir pela superfície da terra, eles falavam, cada família falava uma língua, cada família falava um idioma diferente. Uns falavam latim, outros falavam grego, outros falavam celta, outros falavam romano, outros falavam hebraico. Exatamente
eles se dividiram.